para os volantes, sobra para Bruno Guimarães, sobra para Paquetá se jogar, que eu acho que não joga, né? Se não se recupera. Paquetá, não. eu duvido que ele vai entrar. Aliás, essa contusão foi primordial, foi assim, primordial para o Brasil conseguir, além, evidentemente, da covardia da seleção japonesa, mas foi primordial, cara, essa contusão do Lucas Paquetá, cara. Você sabe que ele caiu do céu pro Casemiro, porque o Casemiro seria substituído, não era o Paquetá. Total. Exatamente. E o Casemiro não foi substituído porque o Paquetá se contundiu e acabou fazendo aquele gol lá de banheirão que salvou a pele dele. Eu não Por acho enquanto. que o Casemiro seja jogador titular da seleção, não acho. Mas assim, vamos ter que dar o braço a torcer. Ele fez um bom jogo ontem. Ele cometeu a falta no início do jogo, mas depois... o melhor jogo dele na Copa. Todas as bolas que ele teve na dividida aí, ele conseguiu ganhar, mesmo sendo um jogador mais lento. Fez o gol que deu o respiro pra nossa seleção. E ó, de verdade, vocês não estão preparados pra essa conversa, mas hoje só tem uma seleção à frente do Brasil, é a França. E o orgulho e a vaidade dos atacantes vão fazer que o Brasil seja campeão. Tô com você, Paulo Matias. Brasil e Marrocos na final. Meu Deus do Brasil céu. campeão. Olha, minha amiga, eu quero avisar vocês né? que esse programa não é um programa de gente que consome ácido, tá? Só quero deixar claro aqui, embora algumas pessoas... Tem Novalgina, embora algumas pessoas tenham uma opinião típica de quem toma uma balinha, não tem nada a ver isso aí. Agora, ó, eu vou falar um negócio pra vocês. O orégano aumenta cada dia. Não, mas é uma coisa absurda. Agora, evidentemente que, minha opinião, eu acho que ele não vai entrar com o Endrick logo de cara. Sinceramente, eu acho que ainda ele vai manter, ainda de uma certa forma, a mesma equipe que começou contra o Japão, evidentemente que sem o Paquetá, porque o Paquetá... E outra coisa, eu não sei em que estado tá... Porque o Casemiro estava contundido, ele jogou contundido. Ele sentiu, é só uma cãibra mesmo. É só cãibra? Só cãibra. Foi essa informação que você teve hoje de manhã. Então provavelmente ele vai sair com o mesmo time. Eu imagino que ele vai começar o jogo com o Martinelli. Mas é loucura. Aí não tá faz no sentido. mesmo, é do atacante com o atacante. Não, ele vai deixar, na minha opinião, ele vai deixar o Endrick para entrar depois, porque o que acontece? Ele vai colocar, como o Endrick é um cara de muita velocidade... E o Martinelli não é. O Martinelli é mais rápido que o Martinelli Endrick. é bem mais rápido que o Endrick. Quem é mais rápido? Martinelli. Mais rápido que o Endrick. Muito mais. Mas quando eu tô falando de rapidez, eu não tô falando de velocidade, eu tô falando de quem dita o ritmo do jogo. Porque isso é inegável. O Endrick entrou, o ritmo do jogo mudou, cara. Mudou mesmo. Mudou, você tá entendendo? Quando eu falo velocidade, não é o Martinelli faz 100 metros em menor tempo, não é isso. O Endrick é um cara que ele incendeia o jogo, algo que o Martinelli não faz. O Martinelli foi bem ontem também, tá? O Martinelli foi muito bem ontem também. Mais ou menos. Eu acho que vocês superlativizam a atuação do Casemiro ontem. Eu não acho que o Casemiro jogou bem, não, cara. Vocês acham que ele vai abrir mão de 2 volantes? Não acho que ele vai. Não acho. Casemiro e Martinelli não dá certo esse time, não. Vai, não, claro que não. Vai ter o Bruno Guimarães, né? É o Bruno Guimarães e o Casemiro. Atrás. Mas o Bruno Guimarães, o problema de você pegar e colocar um atacante também, a gente vai meio que sacrificar o Bruno Guimarães, né? Porque o Bruno Guimarães, com o Paquetá em campo, o Bruno Guimarães ele apoia mais, ele sobe mais. Libera pro ataque. Exato. Se você coloca, por exemplo, o Endrick, por mais que eu goste dessa formação, você vai ter que fazer o Bruno Guimarães recuar um pouco mais, né? Então. E o Bruno Guimarães tem ido muito bem com a camisa da seleção. Aliás, todos os nossos jogadores estão indo muito bem. O X é realidade, Regis. Bom, por falar em... Realidade. Por falar em loucura extrema, né? Porque isso só pode ser medido com loucura extrema. Depois de tanta cobrança por mais minutos, cara, é engraçado, né? O jogador agora parece que tá... O cara parece que ele tá num táxi, né? Eu preciso fazer mais minutos, preciso fazer mais minutos. Ai, meu Deus. Sabe um negócio que é medido por minutos? O quê? Quando você vai lá pra Amsterdã, aquele lá no Entendi. Red District, Red Zone. lá é por minutos. É lá. por minuto? Lá é por Entendi. minutinho. Aí depois você lá. fala que esse programa não tá fumando orégano. Lá deu né? 60 Olha. minutinhos. Entendi. Quanto? Tchau. 60 minutinhos. Mas dá, 60 é o suficiente? Não, você... Ou você precisa pegar um pouquinho mais? Não, lá 20, 25 minutos. 25? Depois você fica jogando videogame lá. Entendi. Aí a garota chegava, good boy. Lembra do good boy? Good boy.
Astral, Tati. Estrada. Elas todas nas vitrines. assim, Isso. Nossa, baranga, viu? Nossa, baranga ali. Bom, falar em baranga, depois de tanta cobrança por mais minutos... Ele já pegou coisa pior e pagou e fica certeza. falando. Com Sodexo certeza, ainda. com certeza. Usando Escuta, Sodexo. deixa eu falar com você. A gente acabou de perder o patrocínio do Sodex. Ninguém aqui no estúdio tem moral, tem envergadura moral pra falar qualquer coisa. Eu tenho. Não, Meu currículo é bom demais, pai. Envergadura você tem, moral não. Eu sou o sex symbol do jornalismo, rapaz. Falou. Você é o quê? O sex symbol do jornalismo. Falou, Brad Pitt. Da Bradley Shopee. Cooper. Fica aí na sua aí, ó. Ó, depois de tanta cobrança por mais minutos, né? O Endrick, ele pode ganhar sua primeira chance como titular na Copa do Mundo. Eu não acredito nisso, mas enfim. O nosso técnico amarelão, o Ancelotti, ele afirmou que a escalação do Endrick é uma possibilidade para o próximo jogo. Lógico que é uma possibilidade. Tá na equipe, pô. Enfim, para o próximo jogo, né? Principalmente depois da lesão do jogador que tem o melhor empresário do mundo, que é o Lucas Paquetá. E o Ancelotti, ele destacou também, cara, que o Endrick deu mais presença diária. Isso realmente é incontestável. E deu mais intensidade? Isso também é incontestável. E fez o Brasil ser mais perigoso no jogo? Isso é incontestável. Até eu que estava secando o Brasil torcendo para o Japão, eu reconheço, cara, que o Endrick entrou em campo e ele mudou o ritmo do jogo inteiro. Vocês acham, por exemplo, que o Endrick é realmente um cara diferenciado pelo que ele mostrou na Copa? Ele é um cara diferenciado? Ele é um cara na diferenciado. Copa. Ele é um cara diferenciado. Eu acho que todos os jogadores que entraram até agora não comprometeram. O Brasil tem demonstrado que tem um banco de reservas interessante. Martinelli entrou ontem e fez o gol. O Endrick movimentou o ataque quando foi utilizado. O Matheus Cunha sai do banco de reservas, vira titular da seleção, faz 2 gols contra o Haiti. Então, o Ryan também. Então, assim, o Brasil tem demonstrado que tem bom banco de reservas. O Ryan eu acho que ainda tá devendo. Cara, eu acho o Ryan muito bom. Eu não acho que ele tá devendo. Ainda Pra tá mim, o devendo. Ryan faz uma fumaça que o Rafinha, por exemplo, não fazia. Ele é aquele jogador que, por ele ser jovem, ele é até meio irresponsável algumas vezes. Não dá pra Taticamente, ele comparar. muda responsabilidade muito. ajuda. O Rafinha não fez nada essa Copa inteira. Exato, Zero. exato. Não dá pra comparar. Não. Qualquer um teria feito mais do que o Rafinha. Vocês têm noção que as lesões do Brasil... Olha, Você colocar um texugo, lembra um texugo pra jogar enquanto teria feito mais que o Rafinha. Alguém tem um desodorante antitranspirante aí, ó? Tô com uma pizza braba aqui, ó. Meu, Pode mas passar. Deus do Ó, céu, Eu gente. queria falar uma coisa. Quer uma toalha? Até as lesões, daqui a pouco, cara. Até as lesões do Brasil favoreceram o Brasil. Por isso que eu tô falando, onde é que você tá vindo? Ó, Paquetá tava mal, machucou. Rafinha tava mal, machucou. Brasil vai ser hexa, você vai ter que aguentar. Sabe que o problema do Brasil não é se vai jogar com o Endrick ou se joga com o Cunha ou quem joga. Tá? Se ele jogar sem o Endrick, ele joga sem centroavante, como o Ancelotti está fazendo. Com o Endrick, ele vai ter um cara fixo na área. O nosso grande problema chama-se Danilo, que não corre, não marca e chega aos 15 do segundo tempo, tá, ó, parece o Regis depois de subir pela escada. Então, esse é o problema da nossa seleção. É lá atrás, é Danilo, é essa marcação. A nossa dupla de zaga está indo bem. Nosso goleiro, embora muita gente aqui não goste dele, eu confio, acho um goleiro confiável. Bruno Guimarães, para mim, o melhor jogador dessa seleção brasileira. Vini Júnior, tem dia que arrebenta, tem dia que deixa a desejar e nunca se sabe Ontem que foi um dia Vini, de deixar a desejar. que Vini virá. Não deixou de desejar ontem nunca. Ele jogou muito ontem. Jogou muito. E se ele fizesse... Peraí, qual foi o jogo que você viu Que ontem? isso? O Vini Júnior quase que ele faz um gol de placa. Não, seria um golaço, mas você falar que o cara jogou Jogou muito, muito. quase Não. gol é Ei, sacanagem. vou falar uma coisa pra vocês. O Vini Júnior até agora jogou bem todos os jogos da Copa. Todos. Sabe o que eu acho que aconteceu ontem? A gente não teve um destaque. O Brasil teve um coletivo. Se você assistir a partida inteira... Exato, que é isso, isso mesmo, é isso mesmo. Se você assistir a partida inteira, o Brasil mandou no jogo. Tomou um gol bobo, uma bobagem nossa, um gol entregue num contra-ataque para os jogadores japoneses que são rápidos. Antes disso e depois disso, só deu o Brasil. O tempo seria uma injustiça o Brasil ser eliminado pelaquela seleção do Japão. O Brasil sofreu um pouquinho ali depois do gol, mas também deu aquela sentida no gol. Mas assim, logo depois já recuperou a posição e foi pra cima. E com certeza foi melhor durante toda a partida. Inclusive, ó, você pediu pra resolver sua pizza? Pega aí. Obrigado. Com licença.
Eu só tenho uma coisa a dizer. A Argentina, que vocês estão pagando pau, não enfrentou ninguém até agora. Ninguém. Enquanto o Brasil já venceu Marrocos, que é uma seleção muito forte, vai pra final. E a seleção... Marrocos vai o quê? Vai pra final. E Marrocos a seleção vai pra do final? Chile, Nossa, que também tinha, mano, incomodado a seleção da Holanda. Olha, Essa cena tá maravilhosa. Esse o pessoal da comentário enquanto ele produção- seca o sovaco. Não, tá não, ótimo. pessoal da produção, por favor, depois vocês pegam esse pedaço de Queima. pano. Tá eterno, Não, tá não, eterno. não, não, Já manda, queima. não, manda incinerar. Manda incinerar. Não, manda pra Dona Lara. E as cinzas vocês colocam num buraco, tapa o buraco, em cima do buraco faz um pentagrama de sal grosso. Tô Você nem tava aí. onde pra suar Eu não tanto tô nem assim? aí. Taca fogo. Eu sou quente, por isso que eu suo. Será que o sou povo do muito chat quente. quer? A gente pode sortear. Alguém quer minha toalha suada, bebês? Não, porque não tem louco no chat. Não, louco tem no chat, Tem, olha, isso mas eu não tenho- louco. Olha, tem o- pelo menos 300 e tantos, sério. Louco. Aliás, 300 muito loucos obrigado pela audiência. E, meu amigo e minha amiga, dê o seu like, tá entendendo? A gente não vai implorar like aqui, não. Mas dê o seu like, porque o Paulo Matias gosta, engaja, aquela coisa toda, blá, 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 aquela coisa toda. E se deu like, se tá aí, se não é inscrito, porque muita gente que assiste aqui não é inscrito, dá aquela inscrição, porque hoje a gente deve bater aí uns 400 mil inscritos. Então, ó, ajuda Isso. nós aí, rapaz. Isso, boa. E me dá um toque quando tiver superchat aí, Pode viu? deixar, chuchu. Iago Chá. Ó, e vou falar uma coisa pra vocês. O Japão, cara, jogou de uma maneira defensiva. Ok, é o esquema do Japão. O Japão tem realmente essa preocupação defensiva, tem sempre um contra-ataque que é muito rápido. Mas ontem, assim, tirando o pachequismo de lado, vocês não acharam que o Japão jogou excessivamente retrancado? Não, eu acho que o Japão, ele queria ir pra cima do Brasil. No início do jogo, o Brasil não deu espaço pra isso. E aí depois, o Japão fez um gol. Quando você tá enfrentando uma seleção como o Brasil, que por mais que não viva o seu melhor momento, é o Brasil, e você faz um gol logo no início da primeira etapa, é natural você se fechar. Ainda mais sabendo que você tem atacantes rápidos. Então, o Japão pegou, fez o gol, se fechou e explorou o contra-ataque. Mas início de jogo, começando a partida, o Japão queria jogar da mesma maneira que jogou essa Copa, indo pra cima do seu adversário, que o Brasil não deu espaço. Eu concordo com o Regis. Eu acho que o Japão jogou completamente diferente do que ele vinha jogando. O Japão jogava para frente. Um time que não tinha medo de ir para o ataque. Ontem, contra o Brasil, ele era um time marcador. Que começou marcando sob pressão no campo brasileiro, com 3 jogadores, uma linha e 2 linhas aqui, e 3 na frente, dando o primeiro combate. Depois foi descendo conforme o Brasil ia chegando. Ele ficou no campo de defesa o tempo Não todo. tem a ver com gol? Ele fez um gol num contra-ataque. Então, mas não tem a ver com gol? Eu acho que o Japão até tentou. Não, mas Sim, o mas Japão é uma não conseguiu. tática. O Japão não conseguiu encaixar um outro contra-ataque, cara. Não, é uma tática você jogar atrás e apostar nos contra-ataques. É uma tática antiga do futebol. Mas não era o jeito que o Japão estava Mas eu jogando. não acho que o Japão começou o jogo querendo jogar atrás. É que o Brasil começou o jogo de uma maneira diferente. O Brasil não deu espaço pro Japão, pelo menos eu enxerguei assim. E aí, um contra-ataque, o Brasil sofre o gol, e aí o Japão fecha, recua, normal. Então, mas isso é uma coisa, cara, que eu questiono muito no futebol atual, cara. Essa amaldiçoada estratégia e quando eu falo amaldiçoada mesmo. Você pode reparar, cara, que 99,4% das seleções mundiais, e não me pergunte como eu cheguei a essa porcentagem, fazem o primeiro gol e aí recua todo mundo para jogar em contra-ataque. Por que uma seleção ou um time que faz um primeiro gol não mantém a sua estratégia para fazer 2, para fazer 3? Por quê, cara? Porque se acontecer de tomar um gol, você tem um lastro vamos supor, o time fez 1-0, aí voltou, aí ficou sofrendo o tempo inteiro, aí tomou o gol de empate no final. Porra, se você tem uma tática que você premia um esquema que faz mais gols do que pretende se defender, se você consegue fazer esses gols, não tem problema de você tomar 1 ou 2 gols, por quê, cara? Você fez lá 4. Então o que acontece? Eu não sei quem começou a criar essa merda dessa estratégia de que fez um gol, aí fica todo mundo jogando na retranca para jogar de contra-ataque, quando o time muitas vezes não é treinado suficientemente bem para fazer um contra-ataque de velocidade, cara. Eu acho que tem casos e casos. Por exemplo, o Paraguai ontem ele fez exatamente isso. O Paraguai fez um gol e aí se fechou.
Jogou por uma bola. Já o Japão, não. Eu acho que o Japão, cara, o que acontece? O Japão, ele automaticamente começou a se sentir acuado porque o Brasil levou um gol. Às vezes você pega o adversário que tem um futebol melhor e você faz um gol, é normal você recuar e não é porque o time quer recuar, é porque o seu adversário avança muito. Então não dá pra você fazer um jogo de 2 times avançando. Ao contrário da seleção do Paraguai. Aí o Paraguai sim, o Paraguai recua tudo contra a seleção da Alemanha. Mas ontem não. Ontem era o Japão que fez um gol e o Brasil simplesmente acuou o Japão no time, no campo de defesa. Por isso nós vimos o Japão mais recuado. Mas não é porque o Japão recuou por ordem técnica, não. Não, eu acho que eu tô com o Rerré na questão de que eles mudaram um pouco o estilo de jogo. Mas é uma questão, gente. Mata-mata é outro campeonato, não é fase de grupos. Eles não. Pô, você não pode arriscar num mata-mata, principalmente numa seleção brasileira, tendo feito um gol. É normal que você se recue, mas é óbvio que a seleção brasileira dominou o Japão depois disso. E aí foi um erro do Japão. Só que assim, meu querido, não tem como você sair atacando igual um trem-bala numa fase de mata-mata, diferente na fase de grupos. Que é inclusive o que o nosso querido Vitor Hugo aqui falou, né? É outro campeonato, não dá pra levar na mesma toada. Mas sim, eu acho que inclusive o Japão se arrependeu um pouco de dar essa leve mudada no estilo de jogo, diferente do que o técnico deles tinha comentado anteriormente, que não iam mudar nada, mas eles mudaram. E eu acho que se eles tivessem jogado de igual pra igual mesmo, com força, daria muito mais trabalho pra gente. É que a gente tomou aquele gol ali, mequetrefe do nada, e abalou um pouquinho. O mas... mequetrefe? De onde você tá dizendo gol mequetrefe? Gol mequetrefe. Tá golaço. O do Japão, golaço do Brasil é O do achado. golaço. Não, Ah, gol vai lamber mequetrefe. sabão. Foi um erro. Você não chama os Pô. outros gols de mequetrefe quando é erro? Então foi um erro, então gol mequetrefe. Não pensei. Gol dado, gol de Candir, o que quermesse. você pensa a respeito disso? Cara, me chamou a atenção o jeito que o Japão se postou ontem na defesa. Eu não tinha visto isso ainda. Repara que toda vez que o Vinícius Júnior pegava a bola, ou o Bruno Guimarães, eles iam em 3. Iam em 3 e matavam a jogada ali. Ele não pode perder a jogada. A jogada tem que parar ali. Ou a bola tem que ir para a linha de fundo, ou uma falta tem que ser cometida, ou a bola tem que ser ganha. E como é um time jovem e que corre demais, eles se rearmavam rapidamente na A defesa. recomposição deles Na é muito boa recomposição deles. O Brasil, por ser lento, não abrir mão da sua cadência. O Brasil pode estar perdendo de 2-0. Os caras não correm, meu. Os caras continuam Incrível botando a isso. bola, tocando aqui, sabe, faz aquela linha de 3 ali, olhando, demorando para se desmarcar e usando pouca individualidade de cada um, que é com a individualidade que você fura essas barreiras de times muito, muito, muito defensivos. Mas me chamou a atenção isso, a forma como o Japão se defendeu. É que no final deu tudo errado para o Japão, porque eles cometeram falhas que eles não deveriam ter cometido no final do jogo. Aquele gol de empate do Brasil, como é que Gol você de deixa Brasil e um cara, Croácia, pô. um cara Aí de Brasil e Croácia. 1,70m e pouco, que nem corre, livre para dar uma cabeçada daquela na porta do gol? Cara, eu acho que Ali, assim, ali para mim, o muito bom goleiro japonês, que é o Suzuki, né? É o Honda. O Black Jap. O Suzuki também não é Suzuki. nenhuma Ferrari, não É, é uma Suzuki. Não é, também Mas não, assim, calma, é. e ele teve uma atuação muito boa, mas pra mim ele falhou no primeiro gol. podia ter colocado o Porque, reserva. cara, não, Mitsubishi. porque assim, cara, Que pariu. Kawasaki. Mas enfim, Aí o como Toyota, eu tava vamos. dizendo, bola na Harley pequena área do Davidson. goleiro, meu amigo. Não pode o goleirinho, a bola cruzada daquela maneira e outra, não foi nem um cruzamento rasante, foi um cruzamento alto. Cara, não dá pro goleirinho ficar ali parado embaixo da trave, cara. Cara, Pelo amor de Deus. Tanto que o Casemiro cabeceou sem precisar nem pular, meu. eu acho que ali não foi falha do goleiro e eu Se precisasse pular, não teria Não feito. tinha gol. rolado, era mais fácil Não tinha rolar. Não ia dar certo, Agora, não. o que eu quero falar pra vocês é o seguinte: eu não gosto do pachequismo, mas eu também não gosto da postura de tipo assim: o Brasil ganhou, vamos ver aonde que o time adversário fez ou cometeu erros pra gente criticar o time adversário. Gente, o Brasil pegou um Japão que qualquer pessoa que tenha noção de bola sabe que é uma seleção que vem evoluindo a cada Copa do Mundo. Sim. E conseguiu um resultado, mesmo saindo perdendo no jogo, mesmo com 3 Copas do Mundo passando vergonha, e aí, mano, com o resultado tendo que aparecer a qualquer custo. Jogadores jogando pressionado, o Brasil consegue segurar o psicológico e reverte o jogo contra o Japão, que é uma boa seleção. Então, ao invés da gente ficar analisando erros da seleção japonesa, a gente tem que pensar como o Brasil conseguiu sair dessa situação, como que o Brasil venceu esse jogo. Falar dos méritos do Brasil, do Ancelotti conseguindo Brasil fazer não- o Vinícius Júnior jogar bola. Não, mas sabe? o Brasil Vai, não lá vai, jogou vai, bem. vai, vai, pessoal. chato, lá vai o o velho Brasil chato. não Ué, jogou bem. Jogou. Não jogou bem. Não. Sim.
Brasil Futebol ontem jogou bem. absolutamente lento. Não acho. O Brasil venceu o jogo muito mais pela covardia tática do Japão do que por mérito próprio. Não acho. Pra mim, o Brasil Eu acho jogou que o muito Brasil bem. fez o melhor jogo até agora. Eu também acho. Eu também acho. Cara, os dois Não adversários... quer dizer nada, né, Candil? Você faz 3 Ó. partidas de merda, aí você na O time quarta... jogou bem, o meu. time jogou Ó, bem, tanto vamos que lá. virou o jogo. O Brasil pegou 2 adversários que são 2 bons testes, cara. E o Brasil tá invicto nesses 2 jogos. O Brasil empatou com a seleção de Marrocos e o Brasil venceu a seleção do Japão, gente. A gente tava babando ovo outro dia da Holanda. A Holanda caiu pra Marrocos e empatou com o Japão. Sabe? A gente tá babando ovo da seleção de Portugal. Portugal tá se lascando pra se classificar em segundo lugar no grupo da Colômbia, que ficou atrás do Brasil nas eliminatórias. Então, pô, Aliás, pra vocês, Portugal é a grande decepção da Copa, independente do que aconteça? Eu acho que é a Alemanha. A primeira grande decepção. não dá pra colocar Portugal. Portugal tá na Ainda competição não, ainda. ainda tá na competição. É Alemanha e Holanda, cara. A Alemanha. Não, eu tô falando decepção em relação ao que se esperava de Portugal com essa seleção e o que o Portugal vem apresentando. Mas eu acho Porque, que cara, Portugal vai Portugal virar. era pra ter sido goleado pela Colômbia, cara. Eu acho que Portugal ainda vai virar esse jogo. Eu também Portugal acho. vai virar esse jogo. E Eu é também aquela acho. coisa, a Alemanha, não importa, a Alemanha foi eliminada no começo de uma competição, é o maior vexame. Acabou. Se Vocês não é têm- o Brasil, se não é a Itália, é a Alemanha. Vocês Acabou. têm noção, cara, que na semana passada a gente tava criticando o futebol sul-americano e agora a Alemanha tá indo embora com 2 derrotas para 2 equipes sul-americanas e equipes que não são as de ponta. Que é Não, muito Equador pelo contrário. na fase de grupos e o Paraguai, truta. Guipa, Paraguai vamos não ganhava de combinar. ninguém. Vamos combinar. Esse time da Alemanha é horrível. Horrível, mano. horrível. Horrível. É o Bragantino que come chucrutes. É ruim mesmo, é ruim mesmo. Mas no papel, é aquela coisa, né? O papel não é bom também, não é eu bom. sei, Não é bom também, bicho, viu, eu Regis? sei, mas, Não é. cara, na hora que você olha... Não, no papel é. No papel não, Não é. é, Na cara. Alemanha? Não é, Não cara. é. Não é, vai por mim. Opa, Não é, não é mesmo. olha, por Deixa eu pegar aqui a escalação. A sorte deles é que o goleiro não virou musleira, né? Ainda pega pênalti. ainda- Não, Calma aí que não. Alemanha e Holanda a gente vai falar mais pra frente. Então, Não, tudo segura bem, a escalação mas, assim, aí, Guipa. Não, tudo bem, mas assim, o goleiro paraguai jogou muito, cara. Para Não, quem? goleiro- Paraguai. Paraguai. Ué. Jogou muito. Goleiro do Jogou, Vélez. jogou da muito, Argentina. cara. E ele, assim, muito seguro. Era daqueles caras que encaixava a bola, não tinha nada de ficar dando mão de Não, pau. tipo, aí. A maior prova de que a Alemanha tem uma seleção fraca é o Neuer, que pra quem não sabe é Neuer, mas a gente chama de Neuer. Ele aposenta E e aí volta não porque tinha não tinha outro ninguém. goleiro. O treinador da seleção liga e fala: Ô Neuer, tem a moralzinha de vir pra nós? E ele vai jogar depois da A mesma coisa aposentadoria. aconteceu com o Musleira. Isso é Só uma que o Musleira vergonha. fez aquele Ó. papelão. E o goleiro do Paraguai é o Brian Gil do São Lourenço, não do... São Lourenço, time do São Lourenço, Papa. isso é. aí. Olha, Aliás, vamos fazer outro apelo pro São Paulo Futebol Clube. Pelo amor de Deus, vozinha. Vozinha. Esse goleiro do Paraguai O Gil. é tudo goleiraço. É muito melhor do que os 3 que nós temos aí. isso Tá aí- feia a coisa, isso é tá dependendo do verdade. vozinha. Tá feio, tá feio. Não, cara, pera, bicho, eu vou falar uma coisa pra você, bicho. O Vozinha, perto do goleirinho que a gente tem hoje, bicho, cara, parece O o Rafael Mazur, não é- parece o Mazurkiewicz. O Rafael não é mau goleiro, não. E ó, quem perde é a Copa do Mundo. Agora, nesse momento, não tem nenhum jogador do Corinthians na competição. Tinha um no Paraguai ontem que perdeu o pênalti. Aliás, tinha não, o Corinthians não. Não, do Corinthians não. Aliás, como Jogou esse no Corinthians, Como esse o- programa é o que é? Aquele jogador do Paraguai que perdeu o pênalti ontem, o Quem que perdeu o pênalti ontem? do Paraguai. Não jogava no Corinthians aquele louco lá. Balbuena? Não, a Balbuena é verdade. A Balbuena perdeu um Balbuena, pênalti. Balbuena. Burro pra caramba. E ainda é batedor de pênalti, De acredita? vocês, de É uma vocês. tristeza, mas ele deu uma banana pra gente e foi jogar no Grêmio. Então que se lasque. Aliás, como esse programa aqui é pauta livre, Pau o quê? pauta livre. Bicho, você Pauta tá. o quê? Você tá. Tá salivando. Você pauta tá, livre. você tá não tá num bom momento, hein, Iago? Não, péssimo. Né? É, pois é. O raiado lá tá complicado, Tá. complicado, né? Pois é. O menino Day da Holanda nem entrou no jogo ontem. Por isso que caiu a Holanda. Ah, você acha que a Holanda caiu por causa disso? O cara é artilheiro, mano, da seleção. Tá voando no Corinthians, deu 3 títulos pra nós. E esse burro desse holandês... Que voando Ô, no Marcos. Corinthians. Você tá em realidade Ah, paralela? não. Ó, o Memphis Depay chega no Corinthians, o Corinthians tá na zona de rebaixamento. Leva o time pra pré-libertadores. Ganhamos 3 títulos, 2 em cima da porcada. Ah, me respeita. Ah, peraí, ele entrou num jogo da Holanda? Antes. Deu uma Assim? cotovelada em alguém e não foi mais nada. Tudo bem, mas aí precisa de ritmo de jogo.
Precisa de minutos, né? O técnico tinha que ser o Diniz da seleção. Nossa. Aí vocês iam ver se o cara não entrar em campo e não ia O jogar. Diniz fez saidinha. escola, hein? Aquela saidinha Saidinha tudo quanto é suicida. seleção, tá com aquela saidinha Diniz é suicida. um baita técnico, tá? Só pra avisar vocês. Pelo Olha, só no amor de começo, Deus. viu? Seremos Ele já campeões. treinou o São Paulo. Seremos campeões. Você vai mudar de opinião. Libertadores é nosso. Anota aí. O começo é sempre assim. Cadê? Todo mundo acha o Fernando Diniz o o novo técnico Tele maravilhoso, Santana. até que ele vai treinar o time. Aí Isso. o torcedor de quem já teve o Diniz como técnico sabe. Se esse conteúdo foi relevante para você, deixa seu like, comenta e não esquece de se inscrever, hein?